Bom, eu sou candidato a deputado federal pelo PSTU, todavia não sou do PSTU. Eu sou da transição socialista, o PSTU cedeu para a gente, de forma democrática, a legenda deles, e a gente agradece, já agradeceu várias vezes, e agradece novamente aos companheiros do PSTU pelo espaço que eles cederam. Bom, é importante a gente iniciar essa discussão a partir da nossa realidade de hoje, porque nós vivemos uma situação muito grave do país. A rigor, estamos num momento de mudança de regime, ou de tendência, ou de possibilidade de mudança de regime político. Um pouco como a gente viu ali na passagem dos militares para o regime democrático. Estamos numa situação histórica em que é possível que aconteça isso, haja uma transição desse regime para outro regime. Então, a conjuntura atual ela é muito rica e vai ter desdobramentos pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Vivemos uma crise muito séria política, como não se vê há muito tempo nesse país. Então a discussão que a gente está fazendo aqui é muito importante de ser feita com calma. É preciso refletir, por exemplo, sobre o caso do Bolsonaro, trazendo as questões para as coisas bem concretas para a gente. Muitas vezes a gente viu sujeitos assim como Bolsonaro, mas eram fenômenos muito pouco duradouros, né? Rapidamente surgiam e desapareciam, e dessa vez ele está tendo uma persistência. Isso eu acho que mostra também a riqueza e a complexidade da situação que a gente vê hoje. Acho que a primeira questão que a gente precisa explicar nessa eleição especificamente é como surgiu esse fenômeno de forma consistente e duradoura como o Bolsonaro hoje. Do nosso ponto de vista, é preciso vincular isso a um processo mais longo, que vem desde 2013. Vocês lembram daquelas passeatas de junho que foram muito grandes, muito importantes no país, em que, repentinamente, toda a legitimidade que a Dilma tinha caiu, né? Ela despencou ali absolutamente. Ali começou de forma mais séria um processo de queda do Partido dos Trabalhadores. A gente vai tentar refletir um pouco sobre por que e como isso se deu. Mas acho que é importante destacar desde já que o Bolsonaro e outros grupos de direita e de extrema-direita surgiram e ganharam força justamente num vácuo da esquerda, numa ausência da esquerda. A gente vive uma conjuntura muito rica em que a esquerda não teve coragem de se desvincular do PT. Desde 2013, quando começou a queda da Dilma, e não se esqueçam, o que o PT mais odeia é junho de 2013. Desde 2013, quando começou a queda da Dilma, teve uma série de movimentações de massa contra o governo burguês de plantão, representado primeiro no PT, e a esquerda faltou com a história. A esquerda capitulou, a esquerda se acovardou, não teve coragem de ser contra o PT, não teve coragem de sair debaixo das asas do PT ou de deixar de ser petista. Nesse vazio, grupos ridículos, adolescentes com espinha na cara, do MBL, o Kim, não sei o que lá, sujeitos totalmente assim, incompetentes, tomaram espaço e se desenvolveram. O fato da direita ter se desenvolvido, esses grupos terem se desenvolvido, mamãe falei, umas coisas totalmente estúpidas. Cresceram por quê? Porque a esquerda foi mais estúpida. A nossa esquerda teve o incrível feito de ser mais estúpida do que os grupos de direita, que são totalmente estúpidos. Basta ver, por exemplo, que o Bolsonaro, quando se candidatou para a Câmara dos Deputados, recentemente, acho que uns 2, 3 anos atrás, teve acho que 2 votos. E hoje está aí onde está. Como é possível explicar isso? Como é possível explicar que grupos que nem existiam, como o Movimento Brasil Livre, etc. e tal, que não tem militantes, diferentemente da esquerda, que tem estruturas partidárias, estruturas sindicais, como é possível explicar que esses grupos cresceram e viraram o que viraram? Só é possível explicar isso desse ponto de vista. A esquerda faltou com a história. Por quê? Porque o ódio da classe trabalhadora ao governo burguês de plantão, a Dilma, era totalmente legítimo. É possível dizer que quando o Lula estava saindo tinha uma situação de bonança? É possível dizer, uma certa melhora, mas o nome disso é ciclo econômico.
Não é porque o Lula era mais competente, o governo dele, a gente sabe, do ponto de vista das medidas econômicas, era igual ao do FHC. Mas o nome disso é ciclo econômico. Uma situação de bonança sempre é seguida por uma situação de crise. O que a classe trabalhadora ganha, entre muitas aspas, no momento, ela perde em dobro depois. A situação que a gente vê hoje de miséria aguda é resultado necessário e direto do governo do PT. A era Lula não desapareceu. Não tem essa nostalgia do Lula. Ah, que saudade do meu ex. Isso não tem, gente. O que a gente vive hoje é a era Lula ainda. E essa miséria que a gente vive é a miséria do Lula. Ele é responsável direto por isso. É preciso tomar também alguns outros dados mais profundos que às vezes a gente não analisa para entender por que, em alguns sentidos, existiu um ódio de massas ao PT. Um dos elementos mais importantes, por exemplo, é a produtividade. É o grau de exploração do trabalho. É um negócio que em economia a gente chama de PIB per capita. O quanto que cada trabalhador produz. Ou seja, de forma muito básica para vocês, o quanto que vocês são roubados no dia a dia quando vocês trabalham. Né? A gente já deve ter discutido isso várias vezes. Quando a gente trabalha, uma parte fica para a gente, outra parte fica para o patrão. Uma parte vira o lucro, certo? Essa parte que vira o lucro cresceu durante o governo do PT e principalmente do Lula de forma jamais vista. Eu até anotei os dados aqui. O PIB per capita, né? Por exemplo, quando o Lula entrou em 2002, era 9.200 dólares. Quando, em 2014, a Dilma começou a cair, era 16 mil dólares. Então foi de 9 mil a 16 mil durante os governos do PT. Por exemplo, de 1988 a 2002, quando o Lula entrou, subiu só de 7 mil para 9.200. Então, de 88 a 2002 foi de 7 mil a 9.200, mas de 2002 a 2014 foi de 9.200 a 16 mil dólares. Ou seja, quase dobrou. Isso significa o quê? É o que o Lula fala. Nunca os banqueiros ganharam tanto, nunca os empresários ganharam tanto. Nunca a classe trabalhadora que produz valor, operariado industrial, foi tão roubado. Talvez só durante a época do milagre dos militares, começo da década de 70, porque tinha uma repressão brutal à classe trabalhadora. Durante o governo do PT, tinha um controle brutal à classe trabalhadora, com o aparelhamento dos sindicatos, de forma que não se via desde ali, desde o começo dos anos 70. Então, se teve uma, digamos assim, uma porcentagem muito pequena de aumento de Bolsa Família, etc. e tal, do ponto de vista da classe operária, que produz valor, houve, ainda que o salário dela se mantivesse em níveis iguais, houve um aumento da exploração, de intensidade de trabalho, de produtividade, jamais vista. Esse é o motorzinho do ódio que estava por baixo daquilo tudo que estourou em 2013. Por mais que aparentasse uma bonança em 2013, tinha um aumento da exploração de forma assim como não se via desde o milagre, dito milagre dos militares, que era cacete. Aí quando a classe trabalhadora percebeu que aquela bonança ia cair, que o ciclo ia virar, que a miséria ia vir, ela foi para a rua. Que a classe trabalhadora sempre se move assim. Quando ela percebe que o ciclo vai mudar, que da bonança vai para a miséria, ela vai protestar. Então, o ódio que surgiu ao PT, ao Lula e à Dilma, era um ódio cujo motorzinho era o aumento da exploração da classe operária industrial, e era um ódio mais do que legítimo. Só que esse ódio, a esquerda, diante desse ódio legítimo dos trabalhadores, a esquerda capitulou. Não deixou de ser petista, ficou falando de um golpe inexistente, ficar falando do Lula livre, e um monte de besteira, vai seguir capitulando. A questão, eu vou voltar à frente, o que está para a gente como tarefa histórica é a construção de uma organização de combate, que não tenha ilusão nas eleições. Não estamos aqui para falar que vai ser possível mudar qualquer coisa por meio da eleição, não é possível. Não tem essa, qual é a sua primeira medida quando você chegar lá? Ah, eu vou fazer... Não. Gestão do Estado burguês não é para a gente, é aquilo que está nas fotos ali, ó. Tem que construir os organismos de combate da classe trabalhadora, nos locais de trabalho. Por quê? Porque o fundamental, que dá base para tudo, é defesa intransigente dos empregos e dos salários. A partir da defesa intransigente dos empregos e dos salários, criamos os organismos de base dos trabalhadores. Os comitês de greve, as comissões de fábrica, os conselhos. É isso que aponta o caminho. Infelizmente, para a gente parece algo abstrato. Por quê? Concluindo. Porque a nossa história recente de esquerda é um desastre.
O PT destruiu a esquerda brasileira e a esquerda é toda com vícios e ilusões parlamentares e estatais. Enfim, depois eu retomo as questões. Eu queria voltar só ao tema do suposto golpe, né? Me parece que os companheiros têm uma memória de peixe, com todo o respeito. É a ideia de que com o Temer veio o dilúvio. Em 2016 começou todo o grande mal na sociedade brasileira. E isso não é verdade, companheiros. Não existe uma única medida do Temer que não seja da Dilma. É preciso ter muita clareza disso. O que aconteceu é que a Dilma perdeu a consistência, a sustentação e não conseguia mais fazer essas medidas. Mas a burguesia trocou porque queria tentar continuar fazendo. Se fez uma coisa ou outra, foi com muito custo e com a ajuda, sobretudo, da burocracia sindical petista, etc. e tal. É falso? Cadê o companheiro Gilga? Também tem memória de peixe. É falso, por exemplo, que Fiesp, Firjan, Febraban, CNI, Alckmin, FHC, todos estavam ali desde o início pela queda da Dilma. É falso. É só olhar nos jornais, é só resgatar os documentos da época. Todos foram contra a queda da Dilma. Eles passaram a apoiar depois porque viram que tinha um vazio enorme, viram que a esquerda era covarde, não tinha coragem de ocupar as ruas. Era só ir no primeiro ato contra a Dilma, em fevereiro ou março de 2015, você via os fundões de São Paulo vindo cheios, os metrôs vindo cheios dos fundões da periferia, trazendo gente que não acabava mais. Quem estava ali sentiu a força, e é uma força do proletariado, subindo nas coisas, gritando, etc. e tal, que se assemelhava a junho de 2013. Enfim, não começa em 2016, é falso que a burguesia estava toda ali para dar um golpe, e, companheiros, isso é um desserviço intelectual para a esquerda, chamar isso de golpe. Isso é comparar com o golpe de 64, é uma ofensa a todos os lutadores que foram torturados, é uma ofensa histórica às gerações lutadoras do passado. Isso não serve para nada. Para que serve essa confusão? Quem está disseminando essa confusão? É o PT. Mas o PT acredita nisso? Não acredita, nunca acreditou. Sempre tratou isso como conversa para pegar trouxa. O Haddad fala, não, golpe é uma palavra muito forte. O advogado do PT, que ontem agora virou presidente do STF, sempre falou, não é golpe, não foi golpe. Isso foi uma conversa para o PT segurar a militância, porque sempre lá chacoalha o fantasma, o espantalho da extrema-direita, para a militância ficar embaixo da saia do PT. Isso é evidente. Mas, na verdade, o que acontece? Os maiores responsáveis pela extrema-direita são os que ficam aí gritando que vão combater a extrema-direita. Infelizmente, é isso. Os maiores responsáveis pelo Bolsonaro são os petistas e seus apoiadores. Porque eles impedem que se crie uma alternativa. Quando existia uma avenida aberta para a esquerda entrar e crescer com a revolta das massas contra o governo do PT, a esquerda capitulou. E não se criou uma alternativa. Enfim, então o problema não é esse, que o PT não está sendo coerente com a luta contra o golpe. Temos que lutar contra o golpe, mas o PT não está dando combate. Companheiros, saiam dessa ilusão. Até quando vão ter uma ilusão de que o PT vai para a esquerda? O PT é um partido de direita. São décadas achando que agora vai. Não vai, companheiros. Se os companheiros estão com medo de um golpe agora, imagina quando o golpe de verdade vier. Os companheiros estão se acovardando na hora errada. Não é assim que vai se dar combate a nada nesse país. Por fim, eu queria retomar um pouco o que o companheiro Pariol falou. Eu tenho uma concordância absoluta com o conteúdo do que o companheiro falou. A gente não pode aumentar a ilusão em nenhuma das instituições, mas a nossa tática, acredito que a minha tática dos companheiros do PSTU temos um megafone a mais. Participamos, se podemos entrar no rádio, na televisão, para falar não confiem nas instituições, eleição é farsa, vamos usar esse megafone, estamos falando para mais gente. Vamos para a televisão, nem que seja 6 segundos, para falar para mais gente. Para falar é falso, não acredite nas instituições, não vai mudar nada, não sou eu que vou chegar lá e vou gerir e salvar, não vou ser o salvador da pátria, não. É só a população se organizando e lutando. Para que deixar de usar isso? É um purismo. Política não se faz com purismo, infelizmente. Precisamos superar isso. E por fim, o companheiro Assad, de novo, só concluindo minha fala. Companheiro,
Eu compreendo a sua necessidade de unidade da esquerda. Nós, da transição, defendemos desde dezembro de 2017. Aliás, nós temos posição desde o ano passado, né? Não estamos há 20 dias da eleição sem posição. Temos posição desde o ano passado. Tem que ter unidade da esquerda, unidade anti-lulista. Porque se entrar nos lulistas, vai dar essa merda que deu Boulos aí, 0%. É uma vergonha para a esquerda. Desde 2017, falou, tem que ter unidade da esquerda, vamos apoiar a esquerda radical do PSOL com o professor Plínio, vamos unificar com o PSTU, fazer uma candidatura forte, etc. e tal. Mesmo o PCB vem junto, vamos juntar e fazer um foco antilulista e defesa intransigente de empregos e salários. Infelizmente, por uma série de motivos, não foi possível. O que acontece, companheiro Assad? Eu acho que o teu desânimo, se me permite dizer nesse sentido, acho que é muito legítimo. Ele mostra uma situação de fundo do poço em que chegamos. Talvez estejamos no momento de maior baixa da esquerda brasileira. Isso pode ser que agora, com a queda do PT, se comece a construir algo novo. Esperamos que sim. Mas, assim, é uma situação que mostra como o PT foi o grande câncer da esquerda brasileira e estamos impotentes. É uma sensação de impotência. Isso tem que ser superado, sim, com alianças dentro do possível. Mas a gente não pode apagar as diferenças entre a gente. Estou concluindo. Se a gente apagar as diferenças entre a gente não consegue construir uma alternativa histórica, que é o que falta, que é o que o PT matou no berço. Então tem que buscar aliança, tática, mas a gente tem que só manter as divergências e conscientes e com esperança de que nessa crise profunda da burguesia, que é de mudança de regime, vai se abrir uma brecha histórica. Como se abriu lá em 77... até 80, que infelizmente deu no que deu no partido parlamentar, eleitoreiro, mas vai se abrir outra brecha, a gente tem que absorver todos os erros das gerações passadas. Enfim, obrigado, companheiros, eu vou ter que sair mesmo, correndo, estamos indo para uma fábrica importante aí, e um abraço e seguimos na luta com vocês, apesar das diferenças que eu sei que muitos de nós aqui temos, eu acredito que são companheiros de luta muito valorosos.